E hoje, o meu convite aqui é a gente conversar um pouco sobre, se nem todo nó é laço, o que é que está entre o nó e o laço? O que é que torna, então, o que era nó em laço? O que era embaço em algo bom? O que era limitante em algo que é saudável? Entre nó e o laço, o perdão. Calma, não vai embora. Dia das Mães, a Alana vai falar sobre perdão. Fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. Porque, gente, na verdade, entre nó e o laço, o perdão. Entre a saúde e a disfunção, o perdão. Entre o passado de dor e o futuro de paz, o perdão. Então, você quer ficar aqui. Porque, na verdade, todos nós estamos em relacionamentos. Hoje, especificamente, a gente vai aproveitar a ocasião do Dia das Mães, não falar apenas sobre as mães, mas a gente vai entrar um pouco mais nos relacionamentos familiares. E o que acontece é que, sobre perdão, se você está em um relacionamento, seja ele qual for, você precisa aprender sobre perdão. Porque todo relacionamento entre duas pessoas imperfeitas exige perdão em algum momento. Só não é necessário perdão se você não se relaciona. Se você está isolado, se você está escondido, se você está numa caverna. Agora, se você tem qualquer tipo de relacionamento, você vai precisar aprender sobre perdão. E na igreja você vai aprender sobre perdão a partir da palavra de Deus. Então, gente, vamos lá. Quando a gente fala sobre relacionamentos familiares, existe uma tensão um pouquinho a mais aqui. Que se você pode escolher com quem você vai sair depois do culto, você não pode escolher a casa que você nasceu. Se você pode escolher, talvez, o teu ambiente de trabalho, você não pode escolher o teu pai e a tua mãe. Existe uma questãozinha a mais aí no elemento família, que muitas vezes você ainda está em um contexto onde você não consegue administrar talvez uma distância aí maior do que você gostaria, porque você ainda está na casa, por exemplo, dos seus pais. Ou você está falando até de um cônjuge, trazendo aqui para o ambiente familiar. Então, sobre família, a necessidade de perdão ela é ainda maior. Por quê? Porque nós convivemos mais. Porque nós temos mais oportunidade de precisar perdoar. Tá bom, gente? Está todo mundo na página que ou você precisa ou você vai precisar pedir perdão ou perdoar? Eu não queria ficar muito tempo aqui na teoria, porque eu sinto algo no meu coração sobre essa noite que você não precisa de mais uma teoria. Você já ouviu falar sobre perdão antes, provavelmente. Na verdade, eu vou mudar aqui um pouco o que eu preparei, eu vou direto para o final e depois eu vou te dar o contexto do que eu estou fazendo. Pode ser? Quando eu estava preparando essa pregação, eu estava orando por você que ia estar aqui. E quando eu estava orando por você que está aqui, e eu sabia que eu ia falar sobre perdão, eu me preparei para estar aqui, eu sabia que era perdão o assunto. Eu senti como se fosse no meu espírito como se fosse um grito de algumas pessoas que, quando escutam falar sobre perdão, no fundo elas dizem assim: não é justo. Não é justo. Vai falar sobre perdão para mim? Vai falar sobre perdão para mim? Que eu preciso perdoar? Eu? Você não sabe a minha história. E nem você sabe a minha, viu? Mas presta atenção. Eu quero falar com você que em algum momento passou pela tua cabeça: não é justo. Não me peça para perdoar o que você não sabe que eu passei. Não me peça para perdoar o imperdoável. E eu, Alana, eu não tenho o poder de te pedir coisa alguma. Mas eu estou aqui para te mostrar a palavra de Deus. E eu acredito que essa é uma noite de libertação. Amém?
Eu posso orar de novo? E agora eu quero que você ore junto comigo. Mais uma vez, você já está aqui. Ora comigo. Ora comigo. Espírito Santo, fica à vontade. Não precisa repetir, ora como você quiser, tá? Espírito Santo, fica à vontade. Espírito Santo, nós não vamos nos prender a uma programação, nós não vamos nos prender a um esboço. Espírito Santo, o Senhor é muito maior do que meras palavras organizadas. Aquilo que o Senhor pode fazer, Deus, é isso que eu te peço que o Senhor faça. Desde já eu te peço, Espírito Santo, acessa e entra no coração das pessoas que têm esse grito preso dentro delas. Eu te peço, Deus, desde já essa noite, Pai, revela a Tua palavra. Eu não tenho a capacidade de mudar, de convencer, nem de curar ninguém, mas o Senhor tem. E essa noite, Deus, eu creio que é isso que vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente pode começar de verdade. Gente, vamos lá. Por que nós precisamos perdoar? Porque a falta do perdão gera uma coisa chamada mágoa. A mágoa, sendo bem resumida, a mágoa é uma ferida na tua alma. Alguém fez alguma coisa que quando toca no assunto, quando pega em você, quando fala nisso, dói. É uma mágoa. Só que existe um detalhe. A palavra de Deus, ela traz um aprofundamento da mágoa, que é chamado de amargura. Se a mágoa é uma ferida na tua alma, é um hematoma na tua alma, a amargura, é a mágoa que não foi perdoada enquanto era só mágoa. A amargura é algo que ficou apodrecendo dentro de você. A amargura é algo que poderia ter sido um mal-entendido, uma ofensa simples, algo que... Mas ela começou a achar mais espaço e você dedicou um pouco de mais tempo a ela. E ela não é só uma mágoa, mas ela é uma amargura. Agora, olha só o que a palavra de Deus tem a dizer sobre a amargura. Hebreus 12, 14 e 15 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Não seja excluído, se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Algumas coisas sobre isso que a gente acabou de ler. Número 1, esforcem-se. Porque se fosse fácil, não teria a advertência do esforço. Então, esforcem-se para viver em paz com todos. Cuidem para que você não se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Sobre o contaminar a muitos, nos ambientes familiares isso acontece mais do que a gente se dá conta. Contaminar a muitos acontece porque todo pai e mãe foi antes filho de alguém. E se no meu ambiente eu fui ferido por alguém e aquilo se transformou em uma mágoa, mas eu não resolvi, isso se transformou em uma amargura, adivinha o que é que vai acontecer agora que eu tenho a minha própria família? Eu vou contaminar muitos. Eu vivi em um ambiente, em uma casa, onde foi disfuncional, onde foi errado, onde foi, eu não sei qual é a tua história. Mas houve a necessidade de perdão. E vamos dizer que eu não perdoei, então ficou uma mágoa. Só que agora eu já sou adulta e se passaram 15 anos, 20 anos, 25 anos. Então, na verdade, não é mais uma mágoa, é uma... E o que a amargura faz? Contamina muitos. Pode ser que você já tenha saído da casa dos teus pais. Pode ser que você já não tenha mais nem contato com quem te feriu. Mas porque você não perdoou, pode ser que até hoje essa amargura esteja contaminando quem não te feriu. Talvez os teus filhos.
que você tanto quis proteger, exatamente porque você não quer que aconteça com eles aquilo que aconteceu com você. Só pelo fato de você não perdoar, a palavra de Deus nos adverte. Cuidado, porque a amargura contamina a muitos. Você tem noção do que é isso? Você tem noção da profundidade que é isso? Agora, voltando um pouco no versículo, nós vemos aqui que a Bíblia está chamando a amargura de raiz. E eu não sei se você entende qualquer coisa de plantas, mas uma raiz, quando ela não é retirada, ela tende a crescer. Na verdade, ela tende a descer, a se aprofundar, a se alastrar. Uma outra coisa que acontece com a raiz, quando ela não é tirada, além de se multiplicar, além de crescer, além de se aprofundar, é que ela gera frutos. E se você não entende nada de raiz, e esse exemplo da raiz ainda não te pegou, eu quero trazer um outro exemplo. A amargura, ela é como a louça suja que você deveria ter lavado e você não lavou, e agora aquela loucinha inofensiva, no outro dia, ela está podre e dura. E você se arrependeu porque você era para ter lavado naquele dia. Ai, meu Deus, Alana, o quê? Louça? Não estou entendendo nada. Gente, é uma sujeira que você deveria ter resolvido. E ali teria sido mais fácil, porque tinha acabado de acontecer. Não tinha dado tempo de se aprofundar. No caso da louça, não tinha dado tempo de apodrecer. Só que você sabe que eu não estou falando sobre uma louça. Eu estou falando que mágoa é um hematoma onde? Na tua alma. E o que acontece é que a sujeira está ficando podre dentro do teu coração. O que acontece é que o duro está ficando dentro de você. É claro que eu não estou falando sobre a louça, mas se tem uma louça suja, vai lavar quando chegar em casa. Gente, presta atenção. Não existe isso de o tempo resolve. Não existe. É claro que essa é uma mentira do diabo. O tempo resolve. Resolve o quê? Deixa mais profundo, porque se é uma raiz e com o tempo o que é que vai acontecer? Descer mais. O tempo resolve? Não, o tempo deixa mais podre. Não, o tempo te dá mais oportunidade de estar ocupado com aquilo que já deveria ter estado no teu passado. Deixa eu repetir isso. O perdão, ele é um convite de Deus. A amargura é o convite do diabo para te manter ocupado com aquilo que já deveria ter ficado no teu passado. Hoje, eu poderia ficar o tempo inteiro só nesse texto que a gente acabou de ler. Mas a gente vai conversar sobre o que Jesus tem a dizer sobre perdão. E eu amo quando a gente tem a oportunidade de ver exatamente o que Jesus está nos falando sobre determinado assunto. Existe uma parábola muito conhecida que é a resposta de Jesus quando perguntam para ele, Pedro, um discípulo, pergunta para ele, Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar? E Jesus, ele responde ali, mas ele conta uma história. E essa história é muito preciosa, que eu quero te contar ela. Primeiro que eu amo a pergunta de Pedro. Jesus, quantas vezes mesmo? Vamos aqui só resolver 2 vezes? Errou, perdoei, errou de novo, já era? Gente, fala sério. A gente se pergunta esse tipo de coisa. Quantas vezes é o suficiente? 3, não, 2 não, mas 3... Não, aí 3 eu já sou idiota, porque aí já está brincando comigo. Gente, a resposta de Jesus ela é muito profunda. E ele fala que o perdão, na verdade, ele é 70 vezes 7. Essa resposta de Jesus, ela diz respeito na verdade, você vai perdoar quantas vezes forem
necessárias. Mas eu não quero que você esqueça. Eu não quero que você esqueça que essa pergunta, ai, Alana, Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes forem necessárias. Quando a gente escuta essa resposta, muitas vezes, se tirada de contexto, a gente acha que perdoar 70 vezes 7 é você ficar se mantendo no lugar de ofensa, se mantendo no lugar que te feriu, se mantendo no lugar de ser magoado de forma repetida. E antes de seguir, eu preciso te dizer o que não é perdão. Perdão não é você esquecer o que aconteceu ou você negar que doeu. Perdão não é você permitir que a pessoa continue te ferindo de nenhuma forma. Isso não é perdão. Perdão não é restaurar automaticamente a confiança. Perdão não é eliminar as consequências naturais daquilo que aconteceu. Eu posso repetir? A gente vai falar sobre a resposta de Jesus. Mas essa primeira introdução, perdoe 70 vezes 7, muitas vezes as pessoas tiram de contexto, entendem que você tem que ficar lá sofrendo e se permitindo ser machucado sem mudar nada. Calma, perdão de acordo com a palavra de Deus não é isso. Perdão não é esquecer o que aconteceu ou negar que doeu. Perdão não é permitir que a pessoa continue te ferindo. Perdão não é restaurar automaticamente a confiança. Perdão não é fingir que nada aconteceu. Perdão não é eliminar as consequências da ação. Então tá, o que é perdão, Alana? E para isso eu vou ler a resposta de Jesus na versão completa. Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes eu preciso perdoar? 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 denários. Como ele não tinha condições de pagar, presta atenção. Como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos, lembra, contamina muitos, e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou com seus conservos, que lhe devia 100 denários. A proporção aqui, 10.000 talentos é uma dívida impagável. 100 denários é absurdamente menor. E aí ele devia 100 denários. E o cara que tinha acabado de ser perdoado, ele agarrou, começou a sufocar o devedor dele e disse: me pague o que você deve. Então seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. Foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei tudo que você me devia. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar quem lhe deve. Alana, então tá. Por que perdoar então? Se perdão não é isso tudo que você falou e essa é a resposta completa de Jesus, por que perdoar? Eu preciso te dizer que o perdoar vai quebrar o ciclo da maldade na tua vida. Presta atenção
no que Jesus acabou de falar. Ele estendeu, o servo que tinha acabado de ser perdoado, ele teve a oportunidade de estender o que ele recebeu e ele não fez. Mas tem alguém que fez isso na Bíblia. Eu quero te lembrar a história de José do Egito. José, ele era o filho preferido do seu pai. Os seus irmãos tinham muita inveja dele. E essa inveja fez com que os irmãos quisessem matá-lo. Mas eles decidiram que eles não iam matá-lo. Eu não vou entrar no detalhe, depois você procura a história. Mas, resumindo, eles decidiram que eles não iam matá-lo. Eles iam apenas vendê-lo ao Egito. Os tempos mudaram, os anos passaram, as circunstâncias mudaram até que José chegou à posição de governador do Egito, em um tempo onde a família dele, os irmãos dele, passaram fome no seu lugar de origem, tiveram que ir até o Egito pedir ajuda para quem? Para o seu irmão, que eles tinham vendido, e eles não sabiam que ele ainda estava vivo. Na ocasião da vingança perfeita, vocês que queriam me matar, vocês que me venderam, agora que vocês precisam de mim, eu vou fazer o quê? Me vingar. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Gênesis 45, 4 e 5 diz que José respondeu: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deixa eu repetir. Vale a pena. Palmas para o José. Gente, presta atenção. Eu sei que você acreditou que você precisava se vingar. Eu sei que você acreditou que se você fizesse a pessoa pagar tanto quanto ou mais o mal que ela te fez, aí sim você ia conseguir descansar. Aí sim você ia conseguir relaxar. Aí sim você ia conseguir seguir em frente. Mas deixa eu te lembrar, a vingança faz a mesma coisa que a falta do perdão. Ela te mantém ocupado com o que era para ter ficado no seu passado. O que é que o perdão faz e o porquê que você precisa perdoar mais uma vez? Porque o perdão, ele quebra o ciclo da maldade. Eu sei que para alguns que estão aqui, o perdão foi um mal entendido, foi uma coisa simples, que foi uma interpretação. E aí os anos passaram e acabou se tornando mais sério e vocês se afastaram. Para outras pessoas, a necessidade do perdão, algo que te gerou mágoa e depois amargura, foi uma coisa séria. Foi um abuso, foi um abandono, foi uma violência, foi uma palavra muito dura. O motivo que eu quero que você entenda o perdão essa noite é porque eu oro para que, a partir de hoje, o ciclo da maldade pare em você. Porque você decidiu tirar a raiz da amargura, você não vai mais contaminar muitos. O ciclo da vingança, ele funciona assim: me deu ódio, eu te dou ódio, me deu ódio, eu te dou ódio, me deu ódio, eu te dou ódio de novo, me deu ódio, e você fica no ódio, e você fica na raiva, e você fica na vingança. E aonde é que você acha que o diabo te quer ocupado? Agora, o perdão, ele tem a oportunidade de mudar as coisas. Porque você recebeu ódio dessa pessoa, você recebeu abuso, você recebeu violência, você recebeu dor dessa pessoa. Mas calma, porque aqui na casa de Deus, na presença de Deus, você também pode receber amor de Deus. Você também pode receber perdão de Deus. Você também pode receber paz de Deus. Agora, você vai ter uma oportunidade. O que é que você quer passar adiante? O que você recebeu de quem te feriu ou o que você recebeu do próprio Deus? É isso que a parábola do servo impiedoso está falando. Não era para você ter estendido aquilo que você recebeu de mim?
Porque se você paga injustiça com injustiça, você vai colher injustiça e você vai ficar no ciclo da morte, do ódio e do pecado para sempre. Quem é que quer manter você ocupado nesse lugar? Eu sei que parece que faz sentido. Eu sei que parece que você vai superar quando você se vingar. Mas você precisa lembrar que o pai da mentira é o diabo. E talvez você acreditou numa mentira até hoje. O perdão é importante. E o perdão é então liberar você para se retirar do ciclo da maldade. Eu sinto muito que você tenha sofrido, tanto quanto você pode ter sofrido. Eu sinto tanto a dor que você sentiu, muitas vezes injusto, inexplicável. Mas através do perdão de Deus, você tem a oportunidade de sair do ciclo da dor, de sair do ciclo do mal. Amém? Eu sei que esse não é um assunto fácil nem confortável, mas é um assunto necessário. Existe outra coisa que eu quero te falar sobre o porquê que você precisa receber o perdão de Deus e decidir pelo perdão hoje. Porque a palavra de Deus fala que a falta de perdão dá vantagem ao diabo sobre a nossa vida. Olha esse versículo, 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, o contexto aqui é alguém que estava precisando ser perdoado na igreja de Corinto. E aí Paulo está falando, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. O que perdoei, se é que havia algo a perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Eu perdoei a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Deixa eu te falar sobre intenções. Muitas vezes você ainda não perdoou porque você está justificando o erro da outra pessoa. A pessoa não teve intenção de me machucar, mas doeu. Então pode gerar mágoa, que pode gerar amargura. Você precisa perdoar. Tem alguns erros que são explícitos. É claro que gerou mágoa, é claro que foi errado, é claro que teve intenção de te ferir. Mas tem algumas coisas que não. A pessoa fez e acabou tendo uma consequência sobre mim. Perdoa. E dentro desse contexto, eu quero até te falar uma coisa sobre a minha vida que eu quase nunca falo, mas para você entender. Hoje é o Dia das Mães e eu acho que faz uns 15 anos que eu não passo o Dia das Mães com a minha mãe. E ela é viva. Por quê? Porque os meus pais se divorciaram quando eu tinha 9 anos de idade. E a minha mãe me trouxe para ser servideira quando eu tinha 11 anos de idade. E eu honro muito a Deus. Eu glorifico muito a Deus por ela ter feito isso. E quando eu tinha 14 anos de idade, ela foi para os Estados Unidos. Eu decidi morar com meu pai e ela foi para os Estados Unidos. E por muito tempo, eu fiquei em um conflito entre... Eu decidi morar com meu pai e ela foi, ela não teve a intenção, talvez, de me deixar, mas doeu. Doeu. Eu tinha 14 anos e doeu. E eu precisei perdoar. Agora, lembra do quantas vezes foi necessário? Gente, sendo bem aberta aqui para você, eu quase nunca falo sobre isso, eu só quero me expor para talvez você ter coragem de se expor para você mesmo. Eu precisei perdoar não só quando eu percebi que aquilo, mesmo sem intenção da minha mãe de me machucar, me machucou. E eu precisei perdoar não só há 16 anos atrás, eu precisei perdoar todas as vezes que eu lembrei com dor. Presta atenção nisso. Eu lembrei com dor. Hoje, eu liguei para ela e estava tudo bem, eu não lembrei com dor. Mas teve momentos dos 14 até os 30 que eu sentia uma falta profunda da minha mãe. Eu tive filhos, eu perdi um filho, eu casei,
eu me formei, eu vivi tantas coisas que ela não estava aqui. E eu precisei perdoar várias vezes. E talvez ela nem saiba disso, porque não é sobre a intenção dela, é sobre o meu coração. Eu precisei perdoar. Fui eu que precisei, porque doeu em mim. E porque eu não queria que isso se tornasse uma amargura, porque eu sei que a amargura, você também já sabe. Então, olha, por que você tem que perdoar? Porque o perdão, ele vai quebrar o ciclo da maldade na tua vida. Ele vai te dar a oportunidade de entrar no ciclo da graça e da misericórdia de Deus. Assim como, porque se você não perdoar, palavra de Deus, o diabo vai ter vantagem sobre a sua vida. Vantagem. Isso me dá temor a Deus. Deus abençoa a minha semana, abençoa o meu trabalho, abençoa os meus relacionamentos. Tá bom, Deus está te dizendo aqui, você quer que eu tenha domínio, que seja o meu jeito, que seja a minha bênção? Então perdoa, porque o perdão te libera, porque eu te perdoei, porque você tem oportunidade de colher aquilo que você recebeu de mim. Eu quero te convidar a ficar de pé. E o louvor já pode voltar. Eu te disse que essa era uma noite de cura e de libertação, porque chega de o diabo te manter ocupado com a dor. Porque chega de o inimigo ter vantagem sobre você, enquanto você hoje pode receber algo de muito mais valor, de muito mais qualidade da parte de Deus. E sobre você que tinha aquele grito do não é justo, porque Deus está perdoando, porque eu fiz algo muito menor comparado com o que me fizeram. Eu sei que eu preciso até do perdão de Deus, Alana, mas eu não fiz aquilo que fizeram comigo. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui. Alana, eu sei que eu preciso de perdão, mas a pessoa que me feriu fez uma coisa muito pior, então não é justo equiparar. Eu quero te dizer sobre isso, que a justiça aqui não é a nossa justiça. A justiça aqui é que o preço que foi pago para nos perdoar, todos nós, foi o sangue de Jesus. É por isso que vale muito. É por isso que seja para o teu ofensor, ou seja para você, o preço foi o sangue de Jesus. Então não é justo mesmo, porque não foi justo que Jesus pagasse na cruz os nossos pecados, mas Ele pagou. E graças a Ele, hoje, você tem oportunidade de sair desse ciclo de dor. Olha, realmente existem consequências que não são do dia para a noite. Exige um processo de perdoar quantas vezes forem necessárias. Mas existe sempre o dia da decisão. Existe sempre o dia que você decidiu começar o processo. Existe sempre o momento que você disse, não mais, eu arranco a amargura. Eu não dou mais espaço, porque a partir de hoje, você já sabe o que isso gera dentro do teu coração. E eu quero ler mais um versículo com você. Jesus disse que quem beber da água que Ele dá, nunca mais terá sede outra vez. Quem beber da fonte que é Ele, nunca mais voltará a ter sede. João 4, 13 e 14, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa é a minha oração por você. Que a água de Deus, ela limpe o seu coração. Que a água de Deus, direto da fonte,
tire essa dureza, essa podridão, essa mágoa que estava te mantendo cativo, que estava dando vantagem ao diabo sobre a sua vida. Só a água de Deus é o que pode fazer. Eu não tenho o poder de te convencer, eu não posso fazer nada por você, mas Ele pode, e você está na presença daquele que pode. Então nós vamos cantar uma música agora, que eu quero te convidar a se derramar na presença de Deus, se for necessário, e pedir para que aquele que pode limpe o teu interior. Mais do que uma louça suja, limpe o teu coração. Limpe daquilo que passou e doeu, daquilo que não deveria ter acontecido, mas aconteceu, e que não pode mais ter voz sobre o teu presente, sobre o teu futuro. Limpe e te dê a oportunidade de entrar em um novo ciclo. É o ciclo da graça, é o ciclo da misericórdia de Deus. Nós ainda vamos orar juntos, mas eu quero te convidar a cantar antes essa música. Canta isso. Quero beber do teu rio, Senhor. Se permite.